E nós estamos de volta nesse bate-papo sobre a aplicabilidade da semiótica da Escola de Paris ao texto God de John Winston Lennon. Hoje nós vamos falar entre o saber e o crer, como únicos universos fiduciários. Tem uma obra do Greimas que foi escrita sobre o sentido 2. A versão em espanhol é El Sentido Dos. No sentido 2, Greimas dedica um capítulo inteiro ao estudo do saber e do crer como único universo cognitivo. O Greimas vai dizer que há muito tempo a semiótica vem se preocupando com a modalização do discurso, do ponto de vista de sua competência e da existência modal, que é responsável pela exploração das modalidades de saber fazer e de saber ser. Então, o problema detectado pelo Greimas diz respeito exatamente à questão causal do saber e do crer. Qual dessas modalidades é a causa primeira? Pergunto, como perguntou o Greimas. A comunicação certamente não se resume a uma transferência de um saber, porque os sujeitos comunicantes possuem uma competência modal variável. Logo, o seu fazer-saber transformou-se num fazer persuasivo, que visa a um fazer interpretativo, de S2, no caso do texto musicalizado em questão, God, o John, que está no enunciado, na pessoa de John, esse eu que diz que Deus é um conceito pelo qual medimos a dor, a nossa dor, que não acredita na Bíblia, em Jesus, em Kennedy, em mantra, no I Ching, não acredita nos Beatles, só acredita nele, em Yoko e nele, esse John que enuncia, ele exercita um fazer persuasivo naquele que o ouve, no sentido de que esse que o ouve, que seria o SX, o público, venha interpretar aquilo que ele está cantando ou que ele está falando. Com a descoberta desse fazer persuasivo, que visa um fazer interpretativo de S2, o S1, estamos falando de S1 como sujeito comunicante, o que está comunicando a mensagem, e S2 como o sujeito que recebe a comunicação. Então, diante dessa descoberta de que existe de fato um fazer persuasivo e também um fazer interpretativo de quem recebe a mensagem, chegou-se à conclusão de que esse fazer saber foi além do ato puramente informativo. Porque no jornalismo, por exemplo, dizem os noticiaristas que a informação ela é neutra. Temos aí a CNN entrando no mercado brasileiro, dizendo que é líder em como se diz? Esqueci o slogan agora da CNN. Líder em não dar opinião, em imparcialidade, digamos assim. Líder em imparcialidade, porque não dá, não privilegia esse ou aquele ponto de vista, mas se resume em mostrar a informação, a notícia do jeito que ela é. Então, veja bem, líder em imparcialidade, não é isso que a CNN diz? Então, vemos, esse fazer saber, ele transforma-se, na verdade, num fazer persuasivo, que visa um fazer interpretativo. Então, todo fazer saber, todo ato informativo, pressupõe um crer de quem ouve a notícia ou assiste ao telejornal. Então, não tem essa história de ato apenas informativo, de informação neutra, sem falar que atualmente, hoje nós estamos aí no dia 24 de janeiro de 2021, e o que nós vemos é uma Rede Globo, por exemplo, que sem medir qualquer consequência ou pensar na sua credibilidade, seus jornalistas, desde aqueles que apresentam, aqueles que vão fazer a reportagem, dando a sua opinião sobre a questão da Covid-19.
que já passou 20 e agora está Covid-21, né? Porque estamos já em 2021. Então, não existe informação neutra, né? Existe a informação, todo fazer saber, que seria o ato puro informativo, pressupõe um crer de quem ouve. Então, esse crer vai fazer com que venhamos a entender a notícia como não neutra, né? Embora os veículos de comunicação, ultimamente a CNN, usando até como slogan, né? Que é líder em imparcialidade, né? Na verdade, não existe essa imparcialidade, né? O veículo de comunicação não tem como ele se isentar de uma certa tendência, digamos assim, porque todo fazer saber, o ato informativo em si, pressupõe um crer de quem recebe a notícia ou a informação. Então, na verdade, esse fazer crer, né, pressuposto, nos informa que não existe comunicação sem que haja também um fazer persuasivo. Desta forma, aquele S1, né, o sujeito que comunica, no caso o John, no caso da canção God, não apenas procura informar o SX, o público, de que Deus é um conceito, mas tenta persuadir esse público a também crer nessa asserção, né? Esse saber de S1 pressupõe igualmente um crer anterior, interiorizado no fazer interpretativo do seu ouvinte, do S2. O Greybas, ele vai dizer, eu penso que sirve de suporte ao discurso interior del sujeto quando queremos exteriorizá-lo, não é um eu sei, sino um eu creio. Então, o Greybas, aí em espanhol, dizendo, né? Eu penso que serve de suporte ao discurso interior do sujeito, quando queremos exteriorizá-lo, não é um eu sei, senão um eu creio. Né? Quando nós procuramos provar as nossas teses por meio de um discurso científico, por exemplo, né, estamos, em essência, apenas revelando nossas incertezas e desconfianças. É inspirado no Greybas, né, que eu digo isso aqui na minha tese. Então, o saber científico nada mais é que efeito de nossas crenças, quando queremos falar da dimensão cognitiva dos discursos e das modalidades que os articulam. O saber e o crer, portanto, ora se sobremodalizam, né? Sem se confundir, ora se opõem. Para ilustrar, o Greybas fala do nosso saber sobre a morte, né? Quando nós sabemos todos que morremos, mas não cremos nisso, vemos a impotência de um saber instalado no discurso, porque é incapaz de expulsar o crer. Ao contrário, tanto o crer quanto o saber se instalam e se consolidam como que numa, vou citar o Greybas, estrutura elástica, que em um momento de tensão extrema produjera ao polarizar-se uma oposição categórica. Palavras do Greybas. Ao contrário dessa dicotomia, no momento de seu relaxamento, confunde os dois termos, produzindo esse efeito irreal. Conforme o Greybas, para basar nossas certitudes ou certidumbres, né, é conveniente, antes de buscar a adequação das palavras respecto a las cosas, desviar-se por la comunicação confiante entre os homens. Palavras do Greybas. O S1, né, o sujeito comunicante, portanto, antes de buscar essa comunicação confiante entre os homens, procura influenciá-los por meio da adequação das palavras às coisas, para fundamentar a sua certeza como se fosse a nossa certeza. Né? No caso do John, que diz, Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Então ele tenta nos envolver também numa opinião que é pessoal, na verdade. O John, no caso, esse S1, esse sujeito, não apenas sujeito do fazer saber,
mas também do fazer crer por meio da comunicação intersubjetiva, conforme diz o Greimas. Vamos traçar agora, então, na nossa próxima conversa, o percurso narrativo do sujeito séptico, o sujeito da descrença, esse John que não crê em ninguém e em nada, apenas crê nele mesmo, na Yoko e nele. Próxima conversa aqui, nós vamos abordar então esta questão. Vamos ver como se faz esse percurso narrativo desse sujeito da descrença, sujeito do ceptismo, do não crer em nada e em ninguém. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você e até aí nosso próximo encontro. É isso aí.